um assunto interessantíssimo. Às vezes nós ficamos nos debatendo. Os judeus acham que a resposta está na lei em Moisés. E os evangélicos, e a maioria dos cristãos, se fundamentaram nas epístolas paulinas. Nós encontramos um meio termo, aonde está contido na Bíblia o Evangelho puríssimo. Paz Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Senti de passar para os irmãos essa luz que Deus nos deu a respeito do Evangelho puro de Jesus. Nós já falamos sobre a lei que Moisés, quando o Senhor o chamou, tirou o povo do Egito da escravidão e deu uma terra nova e também deu legislação, deu orientação de como que se vive num estado, numa nação. E com relação às leis, alguém uma vez perguntou para Jesus, Moisés, falando sobre divórcio, falou que nós podíamos dispensar as nossas esposas por qualquer motivo. O que tu achas disso? Então Jesus disse, Moisés falou isso, esta lei existe por causa da dureza dos vossos corações. E nós vamos mais além, irmãos. Toda a lei do Velho Testamento, tudo que foi revelado, foi por causa da dureza dos corações, dos nossos corações, do coração do homem. Quem diz o homem diz a mulher, a humanidade. A realidade é essa. Lei só existe para aquele que comete pecado, crime. Para aquele que vive no amor, não existe lei. Ele já vive em plenitude. Então toda a lei foi feita por causa da dureza do coração humano. E nós vimos que foi ineficaz. A lei ela só veio para avisar, você está em pecado. Ela não tinha poder de libertar. Por isso, a manifestação do Cristo de Deus, da graça, da consciência de um Filho de Deus, da manifestação de Jesus. Não adianta obedecer sem ciência. Não adianta tentar obedecer à lei. Deus me deu a graça de fazer obedecer à lei ou viver a graça. A libertação está em viver a graça. Viver a graça é aquilo que você faz diante de Deus. As coisas de Deus com prazer, com alegria, não por imposição, por medo, por opressão, mas por prazer. Então a lei, ela foi impotente para salvar. Ela só avisou. Depois vem o apóstolo Paulo e muitos, até a própria teologia e muitos estudos, escatológicos, a hermenêutica, todos esses estudos concernentes à teologia, a maior parte é fundamentada nas epístolas paulinas e nas cartas dos apóstolos, ali do Atos dos Apóstolos para frente e no Apocalipse. Principalmente nas epístolas paulinas, foi dado muito ensinamento na boca do apóstolo Paulo. E muitos pegam isso como premissa, como final de tudo. Ali está o Evangelho. E eu vou explicar para os irmãos o que Deus nos mostrou a respeito das epístolas e do Evangelho na boca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era Saulo, ele foi chamado para disseminar, para propagar o Evangelho, para multiplicar. E para que isso aconteça, ele tinha que ter palavras de persuasão, palavras de convencimento e inteligíveis, e também que correspondesse à cultura daquela nação, daquele povo que ele iria falar. Então, por exemplo, aonde eu quero chegar? Paulo pregava o Evangelho de uma forma para os gregos, para os gentios,
e de outra forma para os judeus, os hebreus. Os irmãos, prestem atenção, quando Paulo está no Areópago e ele vê a superstição que existia ali nos gregos, aquele panteão de deuses, ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Ele viu, aqui é uma porta para mim entrar. Essa é a porta para mim entrar. Para esses homens supersticiosos, pelo menos ter um início, me ouvirem. Por isso que ele diz, me fiz grego, me fiz judeus, me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz grego, me fiz gentil para ganhar os gentios. Ele teve que falar na língua deles e apresentar Jesus, ou Cristo, apresentar Deus como mais um Deus, o Deus desconhecido, que enviou o seu Filho, Jesus, que morreu uma morte de cruz e foi ressuscitado. E isso cativou, porque aqueles homens viviam de novidades. Eles só se reuniam para falar de mistérios e novidades. Quando eles ouviram um homem falar que um homem morreu numa cruz romana e ressuscitou, eles se interessaram sobremaneira. Mas ele apresentou Deus como mais um Deus no Areópago. Se ele não apresenta assim, eles não iriam entender a linguagem de Paulo, nem iriam ouvir. Mas não importa. O importante é que eles se introduzissem, mesmo que fosse por uma concepção idólatra, lá na frente. Paulo acreditava nisso. Que assim como a sua consciência estava sendo iluminada pelo Cristo, isso seria um início para que os gentios também chegassem no ponto e fossem iluminados de tal maneira que desprezassem todos os seus deuses e de uma vez por todas abraçassem a verdade do Deus único, onipotente, onisciente e onipresente. Para os hebreus, Paulo não apresentou um Deus. Paulo apresentou Jesus como um cordeiro. Por quê? Porque todos nós sabemos que existia um ritual de purificação, que eles degolavam um cordeiro para sacrificar diante de Deus o sumo sacerdote pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Então Paulo falou, eu vou entrar nisso, eu vou passar isso para eles. Agora, vocês não precisam mais sacrificar. Deus enviou um cordeiro imaculado, puro, que morreu de uma vez por todas. Essa era a linguagem que os hebreus e os judeus entendiam. Ele não podia ir lá na Grécia e falar assim, olha, Jesus é o cordeiro. Eles nem imaginavam o que era cordeiro, o que era sacrifício de cordeiro. Eles não tinham esse costume. Então Paulo tinha a palavra da persuasão. Existe até um escritor, eu não sei pronunciar, acho que é americano, Og Mandino, que tem um livro que ele fala, o maior vendedor do mundo, se referindo a Paulo, não pejorativamente, como que Paulo estivesse fazendo aquilo maliciosamente. Não, era uma inteligência que Deus deu para ele, introduzir o Evangelho nessas culturas solidificadas, radicais. Era uma forma de introduzir o Evangelho. Então, para o fraco ele falava de um jeito, para o grego de outro jeito, para o judeu de outro jeito. Os irmãos estão entendendo? Então não se pode fazer uma base nesse Evangelho, porque Paulo está lutando, labutando com o princípio da propagação do Evangelho, com pessoas que iriam ainda entender as profundidades. Por isso,
Por isso que ele fala, eu tenho um caminho excelente para vos ensinar. E aí fala do amor. Por isso que ele fala, vamos deixar da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, aquelas coisas, aquelas liturgias, aqueles rituais que eles se viciaram e faziam rotineiramente, costumeiramente. E vamos nos introduzir na essência. O que é a essência? O amor de Cristo, a caridade fraternal. Vamos crescer no amor de Cristo, na compreensão, na tolerância, na boa vontade. Então, se não está em Moisés, e Paulo foi um propagador, não está nele, não pode se fazer uma fundamentação. Ele estava propagando, como o Og Mandino mesmo, ele teve que pegar o evangelho puro e colocar dentro de como um embrulho de presente, para mostrar para aquelas pessoas, para que eles pudessem entender, ser introduzidos a buscar a realidade e a verdade do evangelho. Ali não era o final. Então, por isso que pecamos se nós basearmos o evangelho nas doutrinas dos apóstolos e principalmente de Paulo. Não por maldade, é porque ele estava introduzindo o evangelho, ele estava embrulhando de uma forma que o grego entendesse, de uma forma que o hebreu entendesse, de uma forma que os fracos entendiam. Então, Marcos, aonde está o evangelho puro? O evangelho puro está na boca de Jesus. É lá que você vai encontrar a resposta para a vida eterna. Paulo teve que falar que Jesus foi um cordeiro imaculado, que se doou, foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados. E ele morreu no nosso lugar. Isso ele está falando para o judeu, para o hebreu. Para o grego ele está falando, esse Deus que eu vim vos apresentar, ele é um desconhecido, vocês não conhecem, vocês conhecem todo esse panteão aqui. Esse é o Criador dos céus e da terra, conservador de todas as coisas. Mas como assim, irmão Marcos? Em Jesus está a resposta. Nós já falamos, e muitos não entendem essa posição. Então ficam perdidos nas logias, justificação, consagração, santificação, e isso e aquilo. Irmão, o final de tudo é o amor. Quando as pessoas vinham perguntar, como aquele doutor da lei veio perguntar, o que faço para ter a vida eterna, para entrar no reino de Deus? Jesus disse para ele, olha só, ainda usou a lei de Moisés, hein? O que você entende da lei? E ele falou, ama a Deus sobre tudo, é o teu próximo como a ti mesmo. E o que Jesus respondeu? Não, eu vou morrer por você na cruz, eu vou lavar os teus pecados. Não, irmão. Ele falou, faça isso e viverás. Quando o mancebo rico veio falar-lhe, que faço para entrar no reino, no céu? Ele falou assim, obedece os mandamentos? Ele está falando com hebreus, com judeus. Conhece? Conheço todos. Então tá bom. Só te resta uma coisinha só. Jesus percebeu que ele era escravo dos bens. Ele era rico, um mancebo rico. Aqueles que se acham ricos, detentores de propriedades, vende tudo o que você tem e reparte. Jesus não está falando, irmão, tem que se entender para ele prodigalizar. Ele está dizendo para nós assim, não ajunte riquezas supérfluas, demasiadas, seja mais igual. Perceba as necessidades e reparte.
Você está vendo alguém ali? Hoje, por exemplo, aqui está um vento, está frio. Eu vejo alguém ali que está sem camisa. É natural que me compunge. Eu sei que eu tenho mais uma blusa em casa. De tirar essa blusa e cobri-lo. Jesus está falando, seja mais iguais. Param com essas diferenças, com essa discrepância. Jesus está dando a solução da vida. Esse mundo vai passar por todas essas pestes. A humanidade só sobreviverá se entender a mensagem de Cristo, de Jesus. Tem muitos que pensam que é uma opção. Ah, eu optei por ser cristão. E falo de novo para os irmãos, cristão não foi uma palavra criada pelo próprio Jesus, o Cristo. Não foi uma palavra criada pelos seus apóstolos. Esses homens que foram evangelizados e que viam esse povo, que se chamava o povo do caminho, caminho do amor, da salvação, da fraternidade, da caridade fraternal, como eles tinham Cristo, eles já achavam, era o Cristo é o Deus deles. Então, eles são cristãos. O outro é outra religião. Então, o cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, isso é tudo ismos. Jesus não falou nada disso. A única religião que existe é a do amor, irmão. Esses dogmas, rituais, são tudo supérfluo para os dias de hoje. Já passamos da hora. Não temos mais que ser convencidos mais de que Jesus é um cordeiro que foi imolado, que Cristo é um Deus desconhecido. Não, irmão. Temos que receber a mensagem do Senhor e vivermos de amor, porque é no amor que consiste a vida eterna. Então não existe comunismo, junção de religião. Existe o abandono de todas. E todos se considerarem irmãos amados, filhos de um Pai só. Então está aí, irmãos, em Jesus está a palavra da vida. Como Pedro diz, para onde nós iremos se só em Ti existe a palavra da vida eterna? Então espero que os irmãos entenderam essa parte. E já faço aqui um convite, como nós vamos fazer lives para os membros, chamar esse assunto, porque eu tenho certeza que vai entrar muita dúvida a respeito disso. E essa live, o tema principal é esse, a respeito do Evangelho puro que só estava na boca de Jesus. Paulo estava embrulhando uma verdade para que aqueles que o ouviam, pudessem começar a compreender. E alguns pegaram isso e fizeram disso pontos de doutrina, como se fosse inexcusável. Como já falamos sobre o nome de Jesus, tem aquele que insiste em achar que Jesus falou que aquilo que vocês pedirem em meu nome, quer dizer em nome de Jesus, não é. Já falamos, Jesus é uma tradução do hebreu para o grego. Em hebreu é Yeshua. E Yeshua era um nome comum, como José hoje. Jamais Jesus falou para os seus discípulos orarem no nome próprio dele. A conversa foi mais ou menos essa. Até hoje vocês pediram no vosso nome. Como assim no vosso nome? Os irmãos imaginam que Pedro, João, Tiago, André, Marcos, eu, vocês, alguma vez nós pedimos, olha, Senhor, eu estou entrando aqui agora em nome do Marcos, ou em nome do José. Não. O que Jesus está dizendo para eles? Até agora vocês pediram para os vossos deleites, para vós mesmos, por egoísmo, por vaidade.
daqui para frente, pede no meu nome. O que é no meu nome? Não é Jesus, é em nome do amor, para o bem de todos, para que todos sejam abençoados. Como filhos, porque quando o homem pede para si mesmo, ele se considera separado, às vezes até um bastardo, até um órfão. Mas Jesus nos ensinou a nos considerar como ele se considerava, filho de Deus. E tem aquele que não entende isso, acha que deve articular a palavra e ainda fala que a pessoa que não faz isso é um herege. Irmão, assista, já que você não pode voltar no passado e viver o que foi a Inquisição, o que é morrer, ser perseguido e morrer numa fogueira, e ser torturado pelos inquisidores da Igreja Romana, da Igreja Católica. Então assista alguns filmes. Eu tenho certeza que se você assistir e for sensível, você nunca mais vai chamar ninguém de herege. Nunca mais vai falar que ninguém está fazendo heresia. Devido ao sofrimento que essas pessoas, nossos antepassados, passaram por causa dessa palavra, dessa falácia da Igreja Católica. A única heresia que existe no meu pensamento é o homem se sentir separado de Deus e inimigo dos seus irmãos. Não reconhecer os seus irmãos e não reconhecer o Pai Celestial. Essa é a única que nos destitui. As outras são tudo criações, dogmas, liturgias, que foram feitas por causa da dureza do coração das pessoas. E vou mais longe, irmão. Para muitos é mais fácil obedecer uma lei do que amar o seu próximo. Tem aquele que prefere dar dinheiro numa coleta de uma igreja, porque alguém falou lá, dá porque Deus vai te devolver 4 vezes, do que passar, por exemplo, por uma pessoa que está pedindo pão, ele fala, não, aqui não, mas lá na igreja eu vou dar, porque lá Deus me devolve 4 vezes. E nós já fizemos um vídeo falando que Deus não devolve nada, que Ele é a fonte da nossa vida. É só nós destamparmos a represa que existe dentro de nós, que a vida de Deus se manifesta nos bens que nós estamos precisando. Então é isso, irmão. É isso. Ninguém vai pôr a mão na tua garganta para dizer, como nós já vimos aí alguns fazer, nega Jesus. Negar Jesus para nós é negar o amor de Deus. Não é negar simplesmente um nome, é negar o amor de Deus na nossa vida. É não viver mais em amor. Quando os nossos irmãos lá muçulmanos são perseguidos, às vezes até como aquele irmão que o seu pai falou, nega Jesus, ele está dizendo assim, nega a mensagem de Jesus. Ou melhor, aceita de uma vez por toda a minha religião, a religião dos teus pais. Não professe nenhuma, porque se você professar qualquer uma, não é só de Jesus, a não ser a minha, você vai morrer. Então, irmão, os católicos faziam isso. Se você não aceitar Jesus, como eles pregavam, você era um herege e era mandado para a fogueira, para a morte. Tá certo? Não, tá errado, irmão. A palavra é bem clara, está lá em Joel. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito do amor. É no espírito do amor que nós vamos vencer. É no espírito do amor que nós vamos ser salvos. É no espírito do amor que nós vamos viver eternamente. Poderia ficar aqui, irmãos. Mas vamos chamar esse tema na primeira live ao vivo que vamos fazer aos irmãos da membresia. Tem muitos que estão falando, irmão, o YouTube não dá oportunidade para outros tipos de pagamento. Eu orientei alguns irmãos
abrir um cartão virtual chamado PayPal. Irmãos, é simples, é simples. Ali você deposita naquele cartão virtual as mensalidades de 6 ou 12 meses e o YouTube vai descontando naquele pagamento, irmãos. Mas o Senhor nos fez saber isso. Por quê? Porque nessas lives ao vivo nós vamos chamar alguma liturgia, algum serviço sacro. Pedir para o Senhor revelar uma palavra de momento. E não se pode nem impor a nossa liturgia e também nem permitir que alguma pessoa mal intencionada entre. Aí alguém fala, você não gosta de crítica? Irmão, é a mesma coisa, você vai numa igreja, seja qual ela for, uma pessoa fala uma coisa errada lá na frente, você levanta e fala mentiroso? Você não faz isso se você for uma pessoa educada. Você respeita, é o entendimento dele, é o conhecimento que ele chegou. Para você está errado, mas você não interpela ele. Mas nas lives eu já vi pessoas falarem palavrões. Não respeitam o momento que aquele irmão, aquela pessoa está interagindo com todo o respeito. Então, aqui é fácil. Ninguém está te vendo, tecla lá, fala qualquer besteira. Mas numa igreja você fica com vergonha de levantar. O que você faz? Você não concordou? Você vai ao final do culto, chama a pessoa que estava presidindo e coloca a tua posição e conversa com ela. Mas nas lives não acontece isso. Então, por isso, essa ferramenta membresia já é para aqueles que têm uma educação espiritual, que vai entrar e vai interagir. Se tiver alguma coisa discordante, que vai trazer algum transtorno ali, é claro que ele vai me chamar no particular, vai no canal do e-mail. O canal tem um e-mail. Falar, irmão, uma parte que você falou ali na live eu não entendi bem, eu não quis destonar, tirar a comunhão. Esse respeito, irmãos, esse tato deve existir entre nós. Então não é fazer seleção, irmãos. É uma ferramenta que Deus nos preparou para um bom uso, para uma boa utilidade. Pode ser que nós encontramos outros meios. O meu desejo era que todos participassem. E o Senhor vai preparar, vai criar um caminho para que a maioria, e todos que seguem esse canal e comungam as mesmas coisas, o mesmo amor de Cristo, possam participar. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.